Olá, meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista da Genial Investimentos e essa nossa live é para falar sobre os números do PIB. Saíram os números do segundo trimestre, queda de 0,1% no PIB brasileiro, o que surpreendeu, né, veio abaixo das expectativas. Quem conversa comigo é o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você para falar um pouquinho sobre esse dado negativo aí do PIB. Pois é, com esse número que foi divulgado hoje pelo IBGE, a gente volta para ficar bem pertinho do nível pré-pandemia, mas ainda está 3,2% abaixo do nível mais alto da série histórica, que foi no primeiro trimestre de 2014. Mas, Márcio, como eu disse, surpreendeu, né? O mercado estava um pouco mais otimista. Você estava otimista, né? Claro, que surpreendeu negativamente, surpreendeu ao mercado, que estava com uma projeção de crescimento de 0,2% no segundo trimestre em relação ao primeiro, e nos surpreendeu mais ainda. A gente estava, no nosso cenário, era um dos cenários mais otimistas aí do mercado, a gente estava com um crescimento de 0,5% no segundo trimestre em relação ao primeiro, e o dado veio com uma queda de 0,1%. Quer dizer, o que realmente nos surpreendeu mais do que qualquer outra coisa foi o dado de formação bruta de capital, de capital fixo, né, que é o dado de investimento, que veio com a queda de 3,6% no segundo trimestre em relação ao primeiro. Em parte, essa queda da formação bruta de capital fixo está relacionada a um negócio chamado importação de plataforma de petróleo fictas, que é uma questão puramente contábil, tá certo? Que é uma coisa que tem a ver com o Repetro, que é puramente contábil, e que foi muito alto no primeiro trimestre, tem uma base gerou uma base muito alta e, consequentemente, acabou dando negativo nesse segundo trimestre. Mas não importa, de qualquer forma, do nosso ponto de vista, foi uma surpresa negativa, porque um dos nossos cenários, quer dizer, uma parte do nosso cenário, é exatamente era o fato de que o investimento vinha crescendo bastante, tá certo? E isso estava estava incentivando o crescimento do PIB, que a gente achava que isso era uma forma bastante positiva de gerar crescimento via aumento do investimento. Então isso foi uma surpresa negativa. Estamos olhando aí para ver se isso vai exigir uma redução da nossa expectativa de crescimento nos próximos meses, no ano, ou se é uma questão localizada e que vai voltar no terceiro e no quarto trimestre. É um E dado qual que é o. positivo, na verdade, um dado positivo, só para complementar, quer dizer, um dado, ao nosso ver, positivo foi o crescimento do setor serviços, né, quer dizer, no segundo trimestre, o serviço cresceu 0,7% em relação ao primeiro trimestre, foi o trimestre do auge da segunda onda da pandemia, né, quer dizer, abril foi o auge do número de mortos e do número de casos na pandemia, quer dizer, foi o período em que você teve mais restrição à mobilidade urbana, tá certo? As pessoas saírem de casa, fechamento de comércio, principalmente nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e etc. E, apesar disso, o setor serviços mostrou um crescimento positivo substancial, o que, a nosso ver, pode estar indicando que o segundo semestre vai ser realmente muito positivo para o desempenho do setor serviços, o que vai ser bastante bom para a economia brasileira. Hoje, qual que está a sua expectativa para o PIB no ano? A nossa expectativa para o PIB no ano desse ano é 5,8%, mas, como eu já disse, dado o resultado do segundo trimestre, a gente está vendo aqui, refazendo, vendo se é um problema localizado ou se realmente vale a pena diminuir o crescimento. Estamos reestimando o nosso PIB aqui para ver se vale a pena reduzir o crescimento. O fato de que o setor serviços tenha tido um desempenho bom no segundo trimestre é um bom sinal, né? Quer dizer, é um sinal de que, quando a economia abrir, que é o nosso cenário, é um cenário em que a pandemia, o comportamento da pandemia continua melhorando nos próximos meses, tá certo? O comportamento da pandemia no Brasil, apesar de toda todo o pânico que a imprensa tem feito, pô, não sei, número de casos e tal, a verdade é que o comportamento da pandemia no Brasil tem sido bastante positivo, a gente está tendo uma grande redução
tanto do número de casos quanto no número de mortos. No Brasil não tem nenhuma resistência à vacina. Nós já vacinamos quase 70% da população adulta com uma dose. Na trajetória que a gente está vacinando mais de 1.500.000 pessoas por dia. Nessa trajetória, a gente deve vacinar 90% da população adulta até o mês de outubro, início de novembro, o que significa que a gente tem uma chance significativa de controlar a pandemia daqui até o final do ano, o que vai permitir a abertura da economia, a redução das medidas de isolamento, a a libertar a li li a liber a volta da liberdade de festas, encontros, estádio, futebol, tele teatro, cinema, ou seja, a volta à vida normal, tá certo? E isso Tá vai me dando gerar gatilho, tá me dando uma vontade danada, Zé, essa dessa entrevista. Não, o ponto importante é que isso vai gerar uma mudança na sensação de bem-estar das pessoas, vai aumentar Ah, sim. consumo e etc. Esse é o ponto importante. Quer dizer, isso é bom para o crescimento da economia no segundo semestre. Então, se esse cenário realmente se vingar, nossa avaliação é que a gente deve ter um crescimento substancial aí no setor serviços, que vai puxar a economia brasileira no segundo semestre. Nossa, torço muito para dar tudo certo. Agora, sem querer encerrar a nossa entrevista num tom um pouquinho abaixo, mas eu queria muito te fazer essa pergunta, Zé, porque a gente está acostumado a ver a agropecuária sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo, e no segundo TRI ela caiu. O que será que Caiu. houve? Caiu 2,8% e aparentemente isso já está relacionado a uma questão climática, tá certo? Ao fato de que você tem seca, né, pouca chuva, isso afetou um pouco as colheitas, aparentemente, principalmente café, mas não importa, quer dizer, em geral, e isso gerou uma queda na produção da agropecuária, que tem um problema complicado com gado, tá certo? Você tem pouco capim e, consequentemente, o gado tem menos alimento, isso o gado emagrece, tá certo? Então, é um efeito aí dessa questão climática. Parece que isso é que isso é que gerou, foi um dos fatores que gerou essa queda na agropecuária, que que foi uma surpresa negativa importante. Você acha que para o terceiro TRI esse setor deve se recuperar, então? Bom, eu realmente não sou um especialista em agropecuária, mas, quer dizer, o Pois é, clima não, não e está nem muito clima a bom, gente né? depende, né? É. O clima não está muito bom, né, quer dizer, você tem uma seca importante, tá certo? Você tem o que está gerando uma Uhum. falta de um problema, hidrológico importante. Essa crise hídrica é muito importante não só para a questão da energia, mas também para essa questão dos alimentos, tá certo? Então, eu acho É. que é melhor esperar um pouco para ver como é que isso vai acontecer. Tá ótimo, Zé, super obrigada, viu? Ok, obrigado você, Denise, um abraço. Para você também. E para você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima.